A Pinacoteca do Estado é com certeza um ponto turístico de São Paulo. Ela foi fundada em 1905 e é considerado o museu de arte mais antigo da cidade. São 9.000 obras em seu acervo e 500 mil de visitantes todos os anos. E quem vai ajudar a gente a fazer um mergulho nessa maravilha que é a Pinacoteca do Estado é o Tadeu Chiarelli. Tadeu é diretor aqui da Pinacoteca, né? Para começar, a gente está numa obra de arte, dentro de uma obra de arte que é esse edifício aqui, É verdade, né? eu acho que o interesse da Pinacoteca começa pelo próprio edifício dela. Um edifício que tem mais de 100 anos, nunca foi terminado, na verdade ele foi finalizado. Ele é um projeto do Ramos de Azevedo, que é responsável por uma série de espaços aqui em São Paulo, no início do século XX, e ele é terminado, na verdade, no final dos anos 90, com o trabalho do Paulo Mendes da Rocha, que, na verdade, respeita a integridade do edifício, mas transforma a Pinacoteca num espaço que pode receber exposições de qualquer parte do mundo. Enfim, ele, de fato, finaliza o trabalho iniciado 100 anos antes pelo Ramos de Azevedo. E é uma joia dentro da cidade de São Paulo, em si verdade. mesma, né? E é uma joia que tem outras joias dentro, né? Exato. Nós temos aqui, coincidentemente, no primeiro andar da Pinacoteca, sempre temos exposições temporárias. E nesse momento que vocês vêm fazer a matéria, nós temos uma exposição de arte contemporânea da coleção da Pinacoteca do Estado. Porque muita gente pensa que a Pinacoteca só tem trabalhos do século XIX, enfim, do início do século XX. Mas não, a Pinacoteca sempre se caracterizou por um museu de arte contemporânea. Como ela começou em 1905, ela colecionava as obras que tinham sido feitas algumas décadas antes e na contemporaneidade. E ela continuou comprando. Então, hoje a Pinacoteca tem uma coleção fabulosa de arte contemporânea brasileira, com alguns dos artistas mais importantes, e nem sempre mostra. Então, hoje aqui nós temos uma exposição de mais de 80 obras, todas da Pinacoteca, ou seja, todas obras que fazem parte do patrimônio público, e está fazendo um maior sucesso. Andando aqui por esse lugar especial, com esses artistas, com essas obras, como começou tudo isso? Qual que é a história da Pinacoteca? Na verdade, é muito interessante porque o museu, quando foi criado o Museu Paulista, o Museu do Ipiranga, lá no bairro do Ipiranga, que é um museu também fabuloso do século XIX, já existia a ideia porque aquele museu tinha características muito específicas, não era um museu propriamente de arte. Então, desde o início, o governo do Estado pensava em criar um museu apenas para obras de arte. Então, a Pinacoteca surge a partir de 20 e poucas obras que estavam no Museu Paulista e que foram passadas para a Pinacoteca. Então, o início é como se a Pinacoteca fosse filha do Museu do Ipiranga. Então, tem uma história dos museus de São Paulo assim, que é muito interessante, e a Pinacoteca é uma das protagonistas, porque é o museu de arte mais antigo do Estado e talvez do Brasil. Então, tem uma história belíssima. O Museu Afro-Brasileiro, por exemplo, ele surge da experiência que o Emanuel Araújo teve aqui como diretor da Pinacoteca. Então, um museu saindo do outro é muito interessante. É um museu que leva um pouquinho da Pinacoteca. Exato, né? exato. Como a Pinacoteca traz um pouco do Museu Paulista. Tem uma parte de restauro que é muito importante aqui, né? É um trabalho muito especial que é feito aqui de restauro, de recuperação de obras, né? É verdade. É uma equipe, aliás, enfim, que trata desde as pinturas, das esculturas tradicionais, do desenho, enfim, já tem uma tradição no campo do restauro. Você tem uma parte da equipe que cuida do restauro de novos materiais, porque os artistas contemporâneos têm uma dimensão experimental muito interessante. Então, eles usam plásticos, eles usam tipos de cimentos, enfim.
Muitos desses materiais deixam de ser produzidos com o passar dos anos. Então, você tem uma parte da equipe dedicada a uma pesquisa para angariar conhecimentos para cuidar da preservação dessas obras. Obras feitas em plásticos, feitas em tipos de metais ou de ligas de metais. Então, e sempre conectada, essa equipe está muito conectada com equipes de outros museus no Brasil e de fora do país. Então, é uma área sedutora. É verdade. Você vê as obras, às vezes, chegam em condições muito precárias e eles conseguem fazer com que elas retornem à vida. É muito interessante. Outra coisa assim, que me chamou muito a atenção é a questão da inclusão, da acessibilidade aqui dentro da Pinacoteca. No térreo, a gente já dá de cara com uma exposição muito bonita, né, de deficientes visuais que fotografaram e registraram ali aquela sensação, enfim. Como que é esse trabalho que acontece aqui? Então, existe o setor educativo, o núcleo de ação educativa, ele é uma das seções mais importantes do museu, porque existe uma preocupação não apenas de trabalhar com o público em geral, ou mesmo com os estudantes, que isso faz parte, obviamente, de todos os museus, mas também existe um interesse muito grande, já histórico, na Pinacoteca, de trabalhar com um público que a gente chama de públicos especiais, públicos com necessidades especiais, as mais variadas, pessoas em situação de risco, a comunidade de sem-tetos da região da Pinacoteca, enfim, todo tipo de pessoas que são, de uma maneira geral, marginalizadas pela sociedade, por problemas físicos, por problemas mentais, enfim, eles são recebidos aqui em projetos especiais. Então, isso acho que marca mais um diferencial da Pinacoteca. A Pinacoteca, nesse campo também, é uma referência não só brasileira para a questão da inclusão. Principalmente nessa região, né, aqui da cidade de São Paulo, que a gente ainda tem muita gente vivendo em situação precária, precisando de uma oportunidade. Exatamente. E a Pinacoteca faz essa troca. A Pinacoteca, ela acolhe essas pessoas e trabalha com elas a partir da discussão das obras que estão presentes na exposição. É um trabalho... É levar a arte para todo mundo. Exatamente, para todo mundo mesmo. Qual que é a característica desse primeiro andar aqui, das obras que são expostas aqui? Aqui você tem uma série de... Normalmente nós fazemos exposições temporárias, que a gente chama, né? E o que tem de característica nessa exposição especificamente é a possibilidade, é o fato da gente estar mostrando obras da coleção da Pinacoteca, que a Pinacoteca adquire, é uma das raras instituições no Brasil que possui uma estratégia para a aquisição de obras de arte contemporânea. E dessa vez foi a oportunidade de mostrar essas aquisições recentes, que são obras de alta qualidade de alguns dos melhores artistas brasileiros. Porque o que às vezes o público em geral não sabe é que o Brasil tem formado artistas nas últimas décadas extremamente significativos no cenário internacional. E muitas vezes, pelas razões as mais diversas, o próprio público brasileiro não tem essa consciência, não tem o conhecimento dessa produção de altíssima qualidade. Então, essa exposição também, ela ajuda a divulgar para os próprios brasileiros artistas muito significativos do país, cujas obras pertencem a uma instituição pública, o que não é pouca coisa também. É verdade. Isso é um patrimônio de todos nós. Então, a gente está muito satisfeito com essa exposição. Tem essa questão, a Pinacoteca tem essa questão de valorizar o artista brasileiro, né? Sem dúvida. Quer dizer, nós colecionamos, a gente coleciona só artistas brasileiros ou artistas internacionais que tiveram ou possuem alguma relação com o Brasil. Moram aqui ou passaram períodos aqui e tal. Agora, nós também realizamos exposições temporárias de artistas internacionais. A Pinacoteca já recebeu alguns dos artistas mais interessantes da atualidade, mas ela só coleciona brasileiros.
Tá gostando? Esse é só o primeiro andar da Pinacoteca do Estado, hein? No próximo bloco tem muito mais, não saia daí. De volta com Cidade Viva, hoje na Pinacoteca do Estado, aproveitando aqui esse passeio com o Tadeu. Tadeu é diretor aqui da Pinacoteca e vai mostrar para a gente as preciosidades. A gente está no segundo andar, né, Tadeu? Isso. Esse segundo andar é um andar especial, né? Exato, aqui é onde fica a exposição de longa duração, ou seja, são obras somente da Pinacoteca, da coleção da Pinacoteca. Então, foi construída uma narrativa da história da arte no Brasil, do final do século XVIII até, aqui no segundo andar, até o início do século XX. Então, as grandes preciosidades da Pinacoteca estão nesse andar. Dá para passar o dia aqui, ou pelo menos uma tarde. Dá para aproveitar muito. Dá para aproveitar muito. O que as pessoas vêm buscar aqui nesse andar da Pinacoteca? Olha, você tem alguns ícones da arte brasileira que estão aqui na Pinacoteca, aqui no segundo andar. Talvez o principal deles seja o Caipira Picando Fumo, do Almeida Júnior, que é uma pintura feita no final do século XIX, num momento em que São Paulo estava querendo construir uma imagem muito singular e que opusesse o Estado em relação aos outros estados brasileiros. Isso ocorreu em vários estados. Aqui, peculiarmente, eles vão buscar na figura do caipira, do homem do interior do Estado. A raiz paulistana. A raiz paulista, exatamente. E, na verdade, isso surge junto, eles resgatam o caipira e resgatam, na sequência, o bandeirante, né? Como dois ícones paulistas. Então, aqui, a grande obra, Almeida Júnior vai ser um artista comprometido com a construção desse imaginário, que obviamente era um discurso da elite paulistana, e é ele quem vai produzir as principais obras que tentam resgatar esse paulista puro, vamos dizer assim. Na verdade, ele é a síntese entre o branco português e o índio, e uma parte muito significativa da população brasileira é excluída dessa representação, que é a figura do negro, a figura do afrodescendente, que vai ser recuperada no modernismo por um artista como Cândido Portinari. Então, esse trabalho que está, é um belíssimo trabalho do Portinari, é uma referência muito importante da obra dele, mas ele é a resposta, vamos dizer, ele é o Portinari dentro desse ambiente modernista que a gente vivia nos anos 20, nos anos 30, ele tenta resgatar a figura do negro como uma parcela da população que ajuda na constituição, não apenas racial do Brasil, mas ajuda na constituição do Brasil enquanto nação, enquanto um país, enfim, com as potencialidades dele. E é interessante porque aqui você vê esse mestiço muito orgulhoso de si mesmo e, no fundo, você tem a terra, né, arada, a terra trabalhada por ele. Então, é uma tentativa de dignificar esse elemento da população brasileira que, no final do século XIX, aqui com Almeida Júnior, apesar da maravilha que é o trabalho do Almeida Júnior, esse elemento da população brasileira estava devidamente excluído da representação. É o negro como protagonista dessa história toda. Aliás, isso é um dado muito importante da poética do Portinari,
que é ele quem vai trazer de maneira muito expressiva, não apenas ele, mas ele sobretudo, que vai trazer a figura do negro como o elemento constitutivo da nação brasileira. E aqui nós temos uma das principais obras dele, né? Quando você coloca o Almeida Júnior do lado do Portinari, você está mostrando os dois artistas, mas você está mostrando também que havia um debate de ideias, né? Quem representa o Brasil, quais são as raças, pensamentos. Tem. E isso se manifestava plasticamente. E, por sorte, nós tivemos bons artistas, né? Almeida Júnior, na época dele, Portinari. Para o Portinari, o grande exemplo a ser seguido como artista era o Almeida Júnior. Que legal. Isso tem declarações dele no início de carreira dizendo que o parâmetro dele de um artista brasileiro era o Almeida Júnior. Então é bacana colocar os dois lado a lado, passados tantos anos, e mostrar as convergências, mas também as divergências que eles tinham. Nesse sentido, eu acho que o público sai mobilizado para pensar o país, para pensar a cidade. É o que a gente espera. Sai ganhando. Sai ganhando. Vamos conhecer mais uma sala? Claro, claro. Vamos lá. Prazer. Eu trouxe vocês nessa sala porque tem obras também maravilhosas aqui de Almeida Júnior e outros artistas, mas eu queria mostrar uma obra que faz o maior sucesso. Isso é muito interessante, que as pessoas adoram tirar selfie na frente dela. Então, uma obra do final do século XIX e que ainda desperta a sensibilidade da moçada, da molecada, que tem uma porção de gente que vem aqui e se coloca na frente dessa obra que chama-se Saudade. E se fotografa ou pede para ser fotografada. Na frente dela, muitas das pessoas imitando a pose da personagem retratada. Então, fica a pergunta, né? Quer dizer, como é interessante, porque é uma imagem estática, é uma pintura, e tem mais de 100 anos, e como ela consegue mobilizar a sensibilidade da juventude, de muitos jovens que vêm aqui especialmente para ver especialmente para curtir. Eu acho que ela é muito pungente, porque é uma mulher que observa uma fotografia e está chorando. Eu acho que isso mexe com as pessoas até hoje. Então, são sempre surpresas interessantes que a gente tem na Pina, porque é uma forma do público se apropriar da imagem. É verdade. Isso é lindo, isso eu acho muito bonito. Agora, a gente estava falando do paulista, da raiz do paulista, do negro como protagonista. Isso. E tem aqui uma exposição muito legal que fala sobre esses artistas, que é de artistas afrodescendentes. Exato. Territórios, isso, né? Isso. Essa exposição, na verdade, está no outro edifício da Pinacoteca, na Estação Pinacoteca, que fica aqui do lado. Mas é uma exposição que foi inaugurada recentemente, ela fica até abril. E a ideia foi tentar mostrar para o público um núcleo importante da coleção da Pinacoteca, que é de obras produzidas por artistas afrodescendentes. Porque uma coisa é o elemento afrodescendente ser retratado. Tá. Que aí é sob o ponto de vista de uma outra pessoa que não tem essa vivência dele. Exatamente. Outra coisa é você ter a produção de artistas afrodescendentes, quer dizer, como que eles veem o país, como eles se veem, como eles veem a arte e tal. Tem um dado muito interessante, que como a Pinacoteca está fazendo 110 anos, a gente está, na medida do possível, fazendo uma revisão da história da Pinacoteca. E um dado bastante significativo é o surgimento desse núcleo de artistas afrodescendentes. E a gente deve esse núcleo ao período em que o Emanuel Araújo, que é um artista, um intelectual afrodescendente, foi diretor da Pinacoteca. Então é ele quem, na verdade, forma o núcleo inicial dessa coleção, porque antes dele, é muito sério o que eu vou falar, antes dele ele assume no final da década de 80, meados da década de 80. Mas existiam apenas 2 obras produzidas por artistas negros.
brasileiros aqui na Pinacoteca. A primeira delas é um autorretrato do Arthur Timóteo da Costa, que entrou para o acervo 51 anos depois da inauguração da exposição. E o segundo trabalho também é uma outra pintura do Arthur Timóteo da Costa, que é um artista excepcional, que entrou 9 anos depois da primeira. A gente não pode terminar esse programa sem falar do Parque da Luz, né? Pois é. Que é um espaço incrível e que tem obras de arte também, ao ar livre, né? É verdade. Então é um espaço multiuso ali, né? Eu acho que, como a gente estava falando no início, né? Quer dizer, a Pinacoteca, o edifício é uma joia maravilhosa dentro da cidade de São Paulo, mas ele está num complexo muito significativo, que ele fica em frente à Estação da Luz, que é um edifício todo pré-fabricado, ele veio importado da Inglaterra, então conta muito da história da arquitetura no final do século XIX, início do século XX, e fica na frente de um parque, que é o Parque da Luz, a Praça da Luz, que é o primeiro parque, se eu não me engano, brasileiro, paulista, e é um parque inglês, porque ele dialoga com a arquitetura do lugar, aqui claro. do entorno. E a Pinacoteca, desde a época do Emanuel Araújo, na verdade, vem tentando, ao mesmo tempo que trazer o Parque da Luz para a Pinacoteca, levar a Pinacoteca para o Parque da Luz, por meio da exibição de algumas esculturas da nossa coleção, que ficavam guardadas longe da vista do público. E a partir desse diálogo que foi estabelecido entre o Estado, que é a Pinacoteca, e o município, que é o dono da Praça da Luz, vem sendo feito, acho que, um diálogo profícuo, e a gente está, povoando o Jardim da Luz com obras muito interessantes. Quantas obras tem lá? Nós temos 30 obras agora. Eu penso que esse contato entre o parque e a Pinacoteca é mais uma estratégia de inclusão, né? Você traz o público do parque para a Pinacoteca e leva o público da Pinacoteca para o parque. Eu acho que é uma ideia que está dando certo. É um passeio completo, então é a Pinacoteca, a Estação Pinacoteca e o Parque da Luz no meio, que aí você descansa vendo obras e vendo uma vegetação. É maravilhoso o parque. Acho. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar mais. Queria agradecer muito esse passeio, essa conversa que a gente teve sobre a Pinacoteca, parabenizar pelo seu trabalho. E se você me permite uma informação, a partir de janeiro, a Pinacoteca, que até o momento ela fecha sempre às segundas-feiras, ela passa a fechar às terças. Por que isso? Porque São Paulo tem muita exposição, tem muita coisa para ser vista. No entanto, quando chega a segunda-feira, todos os museus, todos os espaços estão fechados. É verdade. Então a Pinacoteca resolveu não fechar as segundas. Ela fecha às terças agora, a partir de janeiro. Então é uma opção. Quando tiver um tempo na segunda-feira, tiver amigos que são de fora da cidade, a Pinacoteca é a opção. Segunda-feira na Pinacoteca. Segunda-feira na Pinacoteca. Obrigada, Tadeu. Eu que te agradeço. Muito obrigado. Muito bom. É isso, Cidade Viva fica por aqui, espero que vocês tenham gostado e fica a dica de um espaço incrível aqui em São Paulo, a Pinacoteca do Estado. Até mais!